Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com mapeamento objeto relacional, com JPA e Hibernate. Hoje a gente vai começar a fazer algumas manipulações aqui no nosso projeto para a gente poder salvar dados no banco de dados. Os arquivos de configuração ficou assim, tá? Tá dando esse vermelhinho aqui, mas não tem problema. Se a gente fechar ele, ó, o erro some aqui do nosso projeto. Só que a gente precisa popular, tá? Esse pacote aqui, ó, esse RC aqui, ó. Eu vou aproveitar esse aula Java, que ele já tem aqui dois pacotes aqui, ó, a aplicação e o domínio, que a gente fez aqui em aulas passadas. Então eu vou copiar eles e eu vou colar por cima aqui, ó, nesse main Java aqui, ó, do meu Maven. Então vou colar para cá. Então já está aqui, tá? Tranquilo. Esse aqui, como eu não vou precisar mais, eu vou até fechar esse projeto aqui. Beleza, então tá aqui, tá? Tá assim. Bom, projeto Java aqui comum. Agora a gente vai adicionar, né, o Hibernate nele. Quando a gente estava na nossa teoria, a gente viu aqui que a nossa aplicação ela precisa que os objetos persistentes eles sejam mapeados e ele também precisa dos arquivos de configuração. Os arquivos de configuração a gente fez no vídeo passado. Esses objetos persistentes é cliente, é produto, entre outras coisas. No caso aqui do nosso projeto é pessoa. Então a gente vai fazer um mapeamento dessa pessoa aqui então. Essa pessoa aqui é essa classe pessoa aqui então, ó. Isso quer dizer que essa classe pessoa ela vai ser uma entidade lá no banco de dados, ela vai ser uma tabela lá no banco de dados. Para eu poder falar aqui para o meu Java que essa pessoa, que essa classe vai ser uma tabela no banco de dados, eu preciso colocar uma anotação aqui em cima. Vou colocar @entity, tá? E vou importar aqui do Java Persistence. Agora eu preciso fazer uma configuração aqui, ó, dos meus atributos. Eu vou colocar aqui um arroba ID para falar que esse ID aqui vai ser a minha chave primária, tá? E vou colocar aqui um arroba generated value. E aqui eu vou falar que a estratégia que ele vai usar vai ser o generation type ponto e vou colocar aqui esse identify. Vou dar um Ctrl Shift O para importar aqui o ID, né? Foi faltando, e esse aqui também, ó. Beleza, ele fez as importações aqui do JavaX Persistence, tanto do Ent quanto desses aqui. Bom, isso quer dizer que eu estou falando aqui para o meu JPA que é para ele criar lá na base de dados uma tabela com o nome de pessoa e ele vai criar esses atributos aqui nessa tabela de pessoa. Então ele vai criar aqui o ID, o nome e e-mail. Tá? Eu já fiz o mapeamento. Mas se eu quiser tirar esse nome aqui, ó, se eu quiser mudar, porque ele vai criar geralmente com os nomes iguaizinhos está aqui, ó, ID, nome e e-mail. Mas eu falo assim, ah não, eu não quero nome não. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma anotação aqui, @column. Beleza, aí aqui eu vou colocar aqui, ó, name igual a nome completo. Tranquilo, então ele não vai colocar o nome lá como campo da tabela. Ele vai colocar nome completo. Eu geralmente
não uso muito isso aqui não. Eu deixo ele, os mesmos nomes que estão aqui, né? Eu deixo ele criar lá no banco de dados com esses mesmos nomes aqui. Beleza, o mapeamento já foi feito. Agora a gente vai vir aqui, né, na nossa classe principal e a gente vai salvar esses caras aqui lá no banco de dados. A gente vai salvar esses objetos aqui, ó, P1, P2 e P3. A gente viu aqui, ó, nosso material, que para a gente poder fazer inserção, remoção, deleção, atualização dos nossos objetos aqui, cliente, produto, pedido, a gente precisa do Entity Manager. E para a gente poder usar esse Entity Manager, a gente precisa do Entity Manager Factory para a gente poder instanciar os nossos objetos do tipo aqui Entity Manager. Tá bom, então. Então vamos vir aqui. Eu vou criar aqui, ó, o Entity Manager Factory, que eu vou chamar de EMF, que vai receber aqui um persistent ponto create entity manager factory. Aqui dentro a gente vai colocar aqui o nome que a gente colocou aqui no nosso arquivo de configuração, aqui no persistence, tá? É esse nome aqui, ó, desse cara aqui, ó, exemplo JPA. Pode ser outro, sem problema nenhum. Eu posso colocar aqui, ó, aula JPA, sem problema algum. Vou copiar esse cara aqui, tá? Vou vir para cá e jogo esse nome para cá. Tranquilo. Agora eu vou instanciar o Entity Manager. Esse Entity Manager eu vou chamar de EM, de Entity Manager, que vai ser igual ao emf.create Entity Manager. Tá tranquilo aqui, beleza? Até agora. Agora eu vou falar que esse meu EM ponto, ele precisa iniciar uma transação. Então vou pegar aqui, ó, get transition.begin. E depois que eu iniciei a transação, eu tenho que falar o que ele tem que fazer nessa transação, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas agora eu vou fechar essa transação, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto close emf.close, tá? E aqui em cima desses caras aqui, eu vou colocar aqui, ó, em.commit, né? Dentro da minha transação aqui, ó, commit, tá? Então, entre esses caras aqui, ó, o begin e o commit, eu tenho que colocar os meus objetos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o em ponto persist e coloco aqui o P1, por exemplo. Vou copiar esses caras aqui, vou jogar para baixo aqui e vou colocar o P2 e o P3. Beleza? E como a gente fez o mapeamento aqui para que os dados aqui sejam inseridos automaticamente no banco de dados, a gente não precisa de ter esses números aqui não. A gente vai deixar como nulo, que quando esses dados forem inseridos lá no banco de dados, o próprio banco de dados vai atribuir um ID para cada um deles aqui. Aqui embaixo, só para mostrar que deu certo aqui, né, o nosso código, eu vou colocar aqui pronto. Beleza? Vou salvar aqui.
vou vir aqui no Program, Run as Java Application. Esses vermelhos aqui é o Hibernate se iniciando, tá? Aqui, ó, ele terminou o programa e ele falou pronto. Isso quer dizer que não deu nenhuma exceção no meu programa. Se eu vier aqui no banco de dados agora, ó, a classe pessoa não está aqui, né, como tabela, mas se eu atualizar aqui a minha base de dados, aqui, ó, apareceu pessoa aqui, ó, como tabela. Agora, se eu vier aqui nessa classe pessoa e dar um select rows, ele criou aqui pra gente, ó, os atributos, né, os campos da minha tabela, e ele salvou os dados aqui no banco de dados, os mesmos que a gente tem aqui no nosso programa aqui, ó. Beleza? Então deu certinho, tá? Eu vou mostrar mais aqui duas coisas aqui para vocês. Eu vou até apagar esses caras aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente busca alguém lá no banco de dados, tá? Pelo ID. Eu vou tentar buscar essa Maria aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma pessoa, que eu vou chamar de P, que vai ser igual aqui em.find. Aqui eu vou poder atribuir qual é a classe que eu quero, que é pessoa.class, e aqui eu coloco o ID que eu quero. Beleza? Agora eu vou mandar imprimir esse P aqui, ó. Certo? Vamos salvar. Vamos vir aqui, ó, programa, Run as Java Application. Pronto. Olha lá, ele buscou a Maria, ó, porque a Maria tem o ID 2. Se a gente ver aqui no nosso banco de dados, ó, a Maria tem o ID 2. Muito interessante. A gente pode ver que através de uma linha de código a gente consegue buscar pessoas lá no banco de dados, salvar, né, um objeto lá no banco de dados. Antigamente, vocês podem ver aqui, ó, que era muito difícil a gente buscar uma pessoa por código, ó. Por exemplo, aqui tem um exemplo de filme aqui, ó, para a gente poder buscar um filme, por exemplo, a gente tinha que fazer isso aqui tudo aqui, ó. Era muito difícil fazer essas transportação aqui de tabela para objeto, de objeto para tabela, tá? Então o JPA veio para facilitar isso aí. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é como que remove uma pessoa de lá do banco de dados. Então deixa eu apagar esses caras aqui, tá? Para poder remover, eu vou colocar aqui, ó, o em.remove e vou pedir para ele remover aqui um P, tá? Aqui em cima eu vou colocar aqui, ó, vou instanciar aqui uma pessoa que eu vou chamar de P e vou dar aqui um new pessoa, passando aqui para ele aqui o ID 2, por exemplo. Beleza? O ID 2 é a Maria. Vamos ver se ele vai remover de lá do banco de dados a Maria. Vamos vir aqui, ó, Run as Java Application. Opa, ele deu um erro, tá? Do tipo illegal argument exception. E ele está falando aqui que ele não consegue remover porque a minha entidade está destacada no domínio pessoa aqui, ó. Lembra que a gente falou aqui para vocês que para a gente poder fazer essas interações com o banco de dados, a minha classe ali precisa estar monitorada no mesmo contexto de persistência, e que eu ia mostrar isso para vocês aqui, chegou a hora de eu mostrar. Bom, em momento nenhum eu monitorei aqui
o meu objeto. O que eu posso fazer aqui então? Eu posso até vir aqui, colocar o nome certinho aqui, maria@gmail, Maria Silva. Vocês podem ver que não é por causa disso. Então deixa eu colocar aqui, Maria Silva, maria@gmail.com, tá? Para deixar dados aqui, né? Porque você pode muito bem falar, não, é porque está nulo, por isso que não excluiu. Não é por causa disso não. Vamos ver aqui, vamos fazer a mesma coisa. Olha lá, e deu a mesma exceção, tá? Então não é por causa que eu deixei vazio aqui não. O que eu vou fazer então? Eu vou monitorar isso aqui. Para eu poder monitorar isso aqui, primeiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, essa pessoa que está aqui e vou colocar aqui um em.find para eu primeiro poder encontrar essa pessoa. .class para eu poder mostrar para o meu programa o que eu quero fazer. Primeiro eu tenho que buscar essa pessoa e para depois fazer uma operação. Dessa forma aqui eu já busquei a pessoa, tá? Outra coisa que a gente pode fazer para a gente poder remover alguém, a gente vai inserir uma pessoa e na hora que a gente acabou de inserir, antes da gente poder fechar as conexões aqui, tá? Do meu Entity Manager e do Entity Manager Factor, eu posso entrar com um remover. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Vamos lá, vamos rodar esse programa aqui. Será que ele vai remover a Maria agora? Vamos lá. Opa, ele deu aqui pronto. Vamos voltar aqui, tá? No nosso banco de dados. Vamos atualizar aqui, Vamos... Select Row. E nada, cara. Olha lá, nada. Olha lá, não tá aparecendo. Olha lá. Não removeu, tá vendo? Ó. Tô vendo aqui, clicando aqui, não removeu. Agora eu vou explicar para você por que não removeu. Porque geralmente quando a gente está mexendo com Hibernate, quando a gente é iniciante, são erros, né? Que pode acontecer. Suscetíveis de acontecer. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa fazer uma transação? E a gente vai fazer essa transação aqui agora. Eu vou colocar aqui o em.getTransition.begin em.getTransition.commit para poder confirmar, em.close, emf.close. Tá vendo como é simples? Agora eu vou vir aqui no meu programa, tá? Run as Java Application. Ele escreveu pronto aqui de novo, só que vamos ver se dessa vez agora ele removeu. Vamos atualizar esses caras aqui. Opa, e removeu. Removeu pelo ID dele. Tá vendo? Então, isso aqui é um nivelamento introdutório, para a gente saber mais ou menos como é que mexe aqui com JPA, Hibernate. A gente tem uma pincelada aqui, né, para a gente poder aprender um pouquinho como é que funciona. Mas a gente vai aprender a fazer as interações com o banco de dados, alterar, remover, quando a gente estiver trabalhando com o nosso projeto usando o Spring Data, Spring Boot, tá? Ainda nesse curso. Então espero que vocês tenham tido uma pequena noção de como mexe aí com o Hibernate e o JPA, tá? E mostramos aqui para vocês simplesmente o básico.